A gente vai falar agora de uma coisa muito diferente. Onde você vai, você e o seu? Hã? Vai lavar o rosto? Senão você dorme na minha aula, é isso? Eu sou uma pessoa sincera, gente. Eu vejo as coisas assim. Deixa eu ver uma coisa. Não liguei. Olha só que bonitinho. Vocês estão enxergando, né? O quadro dos apóstolos, consagração. Assim, e quem é que vocês vão ficar vigiando que precisa lavar o rosto? Quem é que vai dormir? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, tá, gente? Eu já falei, existe uma coisa chamada compensação de sentidos. Eu não escuto. Isso, tira a flor. Eu não escuto, assim, eu não enxergo direito, mas eu escuto bem. Eu só ouvi assim, agora que eu durmo. E você está bocejando, mas não é de sono. A Débora ficou uma fera. Eu falei assim, eu fiz algumas pequenas modificações. Eu falei, eu só coloquei os apóstolos do The Chosen. Afinal das contas, a gente precisa atualizar esse mundo, né? Então vamos lá. Cadê aquela criança lavando o rosto? Então vamos lá, minha gente. Que a paz e o amor de Jesus e a sua luz aqueça o nosso coração hoje e sempre. Que nós possamos agora falar de algumas coisas que nós conhecemos. Tem até filminhos. Que é outra coisa que eu coloquei na aula da Débora. Quadro dos Apóstolos, consagração. Vocês conhecem a história lida, a história assistida, a história católica, a história, enfim, dos apóstolos, dos discípulos. Mas existem algumas coisas que a gente nunca parou para pensar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou sentar um pouquinho, porque vocês já devem ter percebido que o meu joelho está doendo pra caramba. O que nós precisamos para entender a doutrina de Jesus? Isso é uma pergunta. Do que a gente precisa para entender a doutrina do Mestre? Oi? Precisamos acreditar. Precisamos... Um outro nome para acreditar é... Oi? Ter fé. Então, nós precisamos ter fé em Jesus. É isso? Que bom. Nós precisamos ter uma inteligência fora do comum para entender essa doutrina? Não. Nós não precisamos ser Einsteins? Steve Jobs? O moço da cadeira de rodas, que eu sempre esqueço o nome dele. Nós precisamos? Não precisamos ou não precisamos? Não. Que bom. Exige sensibilidade? Precisa? Exige-se? Isso é a pergunta exige sensibilidade? Porque afinal das contas, Steve Jobs não era alguém tão sensível assim. De segundo a história conta, ele não era assim alguém tão bom quanto todo mundo achava que era, né? Então, não se exige sensibilidade para entender Jesus.
Seria muito bom ter. E até porque nem todos somos puro coração, assim como também nem todos somos pura razão. Não é? Aqui nós temos uma diversificação nesse microcosmo que é a nossa turma. Nós temos pessoas totalmente diferentes umas das outras e que convivem harmoniosamente. Não é? Todo mundo? A necessidade de ter maturidade moral, independente da idade e do grau de instrução? Eu acredito que sim. Para entender a doutrina dele? Você precisa ter maturidade moral? Quer dizer que só sua moral, só se você for bem perfeito nessa vida que você vai conseguir entender? São perguntas capciosas, sim. São perguntas capciosas. O que é maturidade moral? Como é que se define maturidade moral? E você chega na perfeição. E onde é que, como é que a gente chega nessa perfeição agora, na escola de aprendizes do Evangelho, turma 125? Então, não existe essa exigência. Existe, sim, a expectativa que isso aconteça gradativamente. Não é isso que nós estamos procurando? Não é isso? Somos todos seres espirituais vivendo uma experiência material onde temos a oportunidade de aprender para crescer e evoluir, minimizar as nossas limitações, burilar os nossos defeitos e aprimorar as nossas qualidades. Uau! Para isso que a gente está aqui. Então a gente não precisa ser perfeito. Porque se precisar ser perfeito, como é que Jesus ia fazer tudo isso que ele teve que fazer? Não é não? Instruí-vos e amai-vos. Ou seja, estude para entender e praticar a vivência do amor. Vivência. Quando alguém estuda muito, o que ela se torna? Estudar. Quando você estuda, o que você se torna? Oi? Especialista naquele assunto. Aqui o que eu não ouvi? Primeiro você vai cacete. Você fica culto. Quem estuda demais fica culto, porque você estuda várias coisas e você se torna uma pessoa culta. E dependendo das quantidades de teorias que existem nesse estudo todo, você pode até se tornar cético. E estudando bastante, você também se torna um intelectual. Mas nada disso te torna um sábio. O que torna a gente sábio é vivenciar tudo aquilo que a gente está estudando. Aqui, ninguém vai sair culto daqui. Nem anjo. Não se esqueçam, principalmente, não vão sair anjos. Tá? Pelo amor de Deus. Não tem nenhum anjo, nem a própria Kátia, olha o rosto dela. Certo? Certo? Ela dá estrelinhas, mas nem ela vai sair uma anja daqui. Gustavo, já lavou o rosto, não é mais um anjinho de cara suja. Certo? Imagina se eu ia deixar barato esse tempo todo que ele demorou para lavar o rosto. Então,
A gente brinca, a gente tenta levar de uma maneira bem suave. Mas o que nós estamos procurando aqui não é cultura. A gente tem, eu vou voltar para a palavra hoje, Cássia, você vai usar essa palavra até quando? Até a hora da paçoca. Certo? Nós temos um propósito. E a vivência é muito mais do que sentar aqui e assistir às aulas. É refletir por cada coisa que cada expositor chega aqui e fala. Que estudou muito. Porque assim, vocês acham que nós somos assim, compêndios, né? Nossa Senhora. Vocês falam da pergunta 639 do Livro dos Espíritos e fala a pergunta e já dá a resposta. Como é que uma pessoa... O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas. Como é que um expositor sabe? Não sabe. Vou contar isso para vocês. Nós não sabemos. Nós não temos isso decorado na nossa cabeça. A gente vai lá e pesquisa. A gente sabe onde procurar. Porque em algum momento, em algum lugar, a gente já ouviu uma outra pessoa falando e a gente vai e procura se informar. E porque em algum momento aquilo tudo, foi calado muito forte no coração da gente e nós tivemos a vivência e podemos falar de uma maneira muito tranquila. Porque não é só teoria. Não é só teoria. Se você pegar e ler o Livro dos Espíritos inteirinho, você vai ler 1019 perguntas e respostas e você vai ter teoria. Se você ler o Livro dos Espíritos pela segunda vez, você vai ter teoria. Se você pegar o livro e pegar uma única pergunta, ler aquilo e refletir por aquela resposta do que o Espírito da Verdade falou, no complemento eventual que existe no Livro dos Espíritos de Kardec, você vai começar a se colocar naquela situação e aí sim você viveu. Escola de Aprendizes do Evangelho tem o nome de Escola Iniciática por conta disso. Porque nós estamos iniciando, estamos começando a aprender como é que é vivenciar. Por isso que não é uma escola acadêmica, é uma escola de vivência. As histórias de vida que nós vamos aprender é vivenciando cada coisa que nós somos convidados. E a gente vai falar assim, meu Deus, não é que é verdade? Meu Deus, tudo aquilo que eu pensava é tão diferente. É mais ou menos assim. Mas a que é mais legal mesmo, você vai comer o chocolate? Eu estou de olho. Isso me faz lembrar coisas assim, todo eu dava aula e eu sempre fazia uns barulhinhos na minha época de escola, né? Aí o que aconteceu? Uma vez eu estava assim, a minha dirigente estava dando aula, exatamente a mesma coisa que ela está fazendo. O pernilongo passou, ela estava falando, eu matei o pernilongo, mas só que eu assustei a classe inteira, né? Porque eu dei uma palmada no pernilongo. Então vamos continuar. Agora vamos ver a coisa mais importante. Agora, se não tem inteligência, oferece amor. Se não tem dinheiro, oferece amor. Se não tem cultura, oferece amor. Ame com simplicidade. É isso, gente. É exatamente isso que é seguir a doutrina de Jesus.
De verdade. Porque não existiu ninguém mais simples do que ele. Todo mundo fala que não existe espírito mais puro na face da terra. E também não existiu ninguém mais simples. Era tão complicado para as pessoas entenderem, única e exclusivamente porque era ele. Você é um santo. Ai, obrigada, cara, obrigada mesmo. Porque eu não quis o microfone, porque era... Né? Eu tinha que apertar o negócio, falar aqui, segurar o microfone, não ia dar certo. Eu ia apertar o microfone, falar, não ia dar certo. Obrigada, Rui. Por isso que era tão difícil os fariseus, os saduceus e todos os eus entenderem Jesus. Porque ele era de uma simplicidade tão grande, de uma pureza tão palpável, que era muito difícil para as pessoas tão cheias de elucubrações mentais e tão cheias de limitação conseguirem entender a mensagem. Eles só conseguiam enxergar em Jesus alguém que simplesmente queria tirar as vantagens que todos tinham. Tudo que é novidade encontra adeptos e opositores. Concordam com essa frase? Toda novidade tem adeptos e opositores. Isso aconteceu com Jesus e seus ensinamentos. Completamente. De um lado, e do outro, a escravidão. Foi o que eu acabei de falar para você. A simplicidade dele era exatamente isso. Ele ensinava o quê? Ele ensinava que você podia não revidar, você tinha escolha. Você podia sim sorrir. E você podia sim entender que existia um reino diferente daquele que você vivia. E que você podia, sem dúvida nenhuma, estar num lugar cheio de opressão e ainda assim olhar do lado e ajudar o seu irmão. E não era Jesus apenas que poderia fazer isso. Ele mostrou que cada um poderia fazer a mesma coisa. E ele também disse que isso aconteceria através dos tempos. E olha nós aqui, tendo essa oportunidade. Por que Jesus encontrou tanta rejeição por parte dos poderosos da época? E por que tantos seguiram? Eu estou já dando os spoilers, falando antes e depois eu faço a pergunta depois. É mais fácil para responder. Por quê? Por que Jesus encontrou tanta rejeição? Eu falei agora faz o quê? 1 minuto e meio. Por que os poderosos não gostavam dele? Ele queria tirar o poder dele. Tinha um cunho político também na época. Tinha um cunho político também na época. Na verdade, tirar o poder. Se você tem controle, em teoria, ou influência das massas, você controla o poder. Sem dúvida nenhuma. Esqueci que eu tô com os dois negócios, eu quase que eu derrubo os dois microfones. Eu não tirei, quase, mas não mexi mais. Tem um filme do Gladiador que fala sobre de conquiste o povo e conquiste a liberdade. Roma sempre pode ser acusada de muitas coisas, mas nunca de ser alguém, entre aspas, que não sabia manipular as massas.
E ele sabia. Roma sabia fazer muito bem isso. Ele sabia que tinha muito judeu naquela terra. Tá? Então por que queria oprimir tanto? Ele só queria o dinheiro. E quando Jesus começou a crescer, o que Roma fez? Deixa crescer. Não foi isso? Na verdade, não foi Roma que crucificou Jesus. Não foi Roma. Vocês vão te convir comigo que não foi Roma, foram os judeus. Sabe o poder? Tem diversas escalas. Roma não precisava de tudo aquilo, mas o judeu queria. Não é que precisava, ele queria. E por que tantos seguiram? Acreditavam no que ele pregava. Aqui falou, lá no comecinho que eu perguntei, lá na primeira pergunta, alguém falou que precisava ter? É. Quando alguém fala com você com uma convicção e te olha nos olhos e diz coisas, você vai pensar muito, muito, muito mesmo se aquilo realmente não é verdade como os outros dizem. Porque você acredita. Não é? Por que muitos desistiram? Acreditei, achavam que era difícil lutar contra tantos que queriam poder. O que mais? Ele colocou um objetivo e não conseguiu. O que mais? Medo. O que mais? É difícil ligar assim. Pois é. Né? O que faz alguém desistir? Vamos pular 2000 e tantos anos. O que faz alguém desistir? As dificuldades. Vai fazer coral aqui, cânone, assim, mas é dificuldade, dificuldade. E o que é mais forte do que qualquer dificuldade? A certeza de O que vai acontecer sem acontecer. e o que mais? A certeza de Deus. E não seria a certeza de que eu posso? Que eu tenho uma escolha? Que eu tenho um propósito? Não se esqueça que ele fala do eu falo do eu, ele fala do eu, nós todos falamos do eu, e quando falamos do eu, nós estamos falando do eu de cada um de vocês. A gente desiste porque a gente acha que vai dar trabalho, né? E qual é o meu propósito? Se o meu propósito é forte e existe a determinação, por mais trabalhoso que seja, eu vou atrás, não é? Em qualquer aspecto da minha vida. E por que não na minha fé? Se eu consigo isso profissionalmente, intelectualmente, por que na hora que eu quero realmente procurar ser alguém melhor, por que eu desisto? Por que eu acho, e aí vem, né, as justificativas. Porque eu acho, e assim vem uma palavra muito usada, porque eu acho que eu não estou preparada. Se eu nem tentei.
E o meu propósito? Lembre-se que a gente está falando de 12 homens. A aula é sobre eles. Mas a gente consegue descobrir que cada um desses 12 é um pouco de cada um de nós. Não é? Quem são os que persistiram? E quem mais? Quem mais? Me deram continuidade no Cristo do Senhor. Aqueles que entenderam que apesar de toda a adversidade que iria chegar, ainda assim valia muito a pena sentir e colocar para que todos conhecessem também o valor e a grandeza daquele amor que tinha sido ofertado a cada um deles, não é? Vamos conhecer as crianças? Vamos conhecer os 12? Pedro, Simão Pedro, Tiago de Alfeu, Filipe, João, Mateus, André, Bartolomeu, Tomé, Simão Zelote, Judas Tadeu, Tiago de Zebedeu e Judas Iscariotes. Esses foram os 12. Que Jesus escolheu a dedo. Não pelo que eles eram naquele momento, mas pelo aquilo tudo que ele sabia que eles iriam se transformar. Porque essa aula é sobre também consagração de todos eles. Certo? Nesse momento, tá? Se desse certo, mas não dá, seria colocado o filme que nós vamos colocar no final. E que a gente vai falar também dele, tá? Simão, Pedro, André e Filipe, filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu, Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas. Pensa assim, como é que era essa família muito doida, né? Parentes de Maria. Eram nazarenos e amavam Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados de irmãos do Senhor. À vista de suas profundas afinidades, eles eram de Nazaré, igual Jesus. Tomé descendia de um antigo pescador de Damanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Canaã da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, pessoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara como um pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Tem assim muitas histórias a respeito desses 12, muitas mesmo. Mas nenhuma delas anteriores se compara à que eles construíram ao lado do Mestre. Consagração. Não deu para mudar a fotografia do meio do coisa. Eu só mudei lá da frente, tá? Nesse ponto, Jesus começou a conversar porque muitos já tinham desistido. As perguntas vêm por conta disso. Aqueles que estavam
seguindo a Jesus, já tinham desistido, já tinham outros afazeres e não conseguiam fazer essa caminhada do jeito que ela precisava ser feita, né? E Jesus perguntou para os 12, e vocês querem partir também? E aí eles perguntaram, partir para onde, mestre? Mesmo sendo diferentes entre si, os 12 eram completamente fiéis a Jesus e aos seus ensinamentos. Jesus tocou o coração de cada um deles de uma forma especial, definitiva, totalmente espiritual e angélica. Completamente. E foi que o mestre colocou suas mãos sobre a cabeça de cada um deles, transmitindo poderes mediúnicos para que curassem e expulsassem demônios. Foi nesse momento, numa conversa que eles tiveram na casa de Simão, ele reuniu a todos e que ele falou que apesar de que mediunidade seja alguma coisa que você conquista e é emprestada, não se doa. Ela é conquistada. A imensa energia de Jesus cedeu a cada um deles e ativou todas as faculdades mediúnicas que eles iam precisar. Porque estava chegando uma hora muito, muito importante para a caminhada de todos eles, inclusive de Jesus. Quando eles, depois que Jesus falou tudo o que ele falou, eu coloquei aqui. Esse aqui é um salmo de Davi, é o Salmo 3. Onde eles todos conheciam esse salmo, os 12, e rezaram. E que é algo muito importante para que a gente reflita. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca te salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória. E me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor, clamo, desculpa que eu estou sem óculos, tá? Obrigada. Clamo em voz alta. E do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Isso quem escreveu foi Davi. Óbvio que foi na época do Antigo Testamento. Então essa certa agressividade vem muito daquela época, porque ele também tinha medo. O medo existe desde sempre. Mas o clamor por Deus também. Não é? E todos eles morrendo de medo depois das informações que Jesus falou para cada um, para cada dupla, eles entenderam que mesmo com medo, eles formavam uma egrégora maravilhosa e que eles tinham uma missão e um propósito e que estariam sempre amparados por Deus. E foi isso que Jesus fez bonitinho lá. Ide e pregai. Agora vão em meu nome.
Mas por quê? Qual é o objetivo de Jesus? Qual era? Porque Jesus pegou dois, assim, né? E como é detalhe, tá? Ele pegou dois, mas ele não pegou, por exemplo, Camila e Renato. Duas amiguinhas. Ele pegou Simão Zelote e Mateus. Simão Zelote, um grande guerreiro, que era totalmente contra todos os expurgos que lesavam a todos os judeus. E colocou Mateus, que era o quê? Um antigo quê? Cobrador de impostos. Ele colocou os dois juntos para saírem e ir pregando. O que Jesus fez? Com toda a sua sabedoria, ele colocou dois que precisavam se conhecer, se respeitar e se amar, apesar de suas características pessoais tão diferentes, onde a animosidade poderia ser um grande empecilho para que aquela tarefa redentora acontecesse. Jesus, antes de tudo, acreditou no amor de cada um deles e fez isso com todos os outros. O exemplo maior, sem dúvida nenhuma, é Mateus e Zelote. Mas todos os outros também tinham as suas pequenas diferenças e algumas grandes tragédiazinhas. Qual era o objetivo de Jesus? É exatamente esse: começar aqui e seguir em frente e colocar. Repartir ou compartilhar? Ou os dois? Pergunta, isso é pergunta. Os dois. Compartilhar. Ele não repartiu a sua egrégora. Ele estava compartilhando com todos, inclusive com eles mesmos. Todo mundo andava com seu amigo do lado. Quando a Cássia muda aqui as coisas, vira, né? Muda as cadeiras por um lugar, você fica... né? Olha só. É para compartilhar, para expandir. Expandir o quê? Corações. Eles iam fazer. E a missão deles era muito maior do que a nossa. Não siga o caminho fácil. Não sigam o caminho comum. Vão à busca dos angustiados. A gente não cuida de quem está passando, a gente cuida de quem está doente, né? Curem os enfermos. Trabalhem de coração. Esclareçam os desiludidos. Mas como se nem eu bem entendo? Como se nem eu bem entendo? Eu entendo de amor. Porque o meu propósito ao seguir Jesus foi exatamente esse. Então eu entendo sim. E estou entendendo a cada dia mais um pouquinho. Não entendo e não entenderei tudo. Por enquanto. Mas o pouco que eu entendo, eu posso compartilhar. Não ajusteis supérfluos aos alforjes. Porque tudo que você está recebendo agora de ensinamento, com toda essa consagração, você está recebendo de graça. Você não paga por nada. Então você também não pode cobrar por nada que você vai oferecer. Não é? Então deixa o seu alforje sem nada. Só o necessário. Não se iluda com lucros.
Certo? Não se iludam com lucros. Luxos. Certo? Quer dizer que se eu for numa casa cheia de coisa boa, eu não posso ficar lá um pouco? Você vai, prega a sua palavra, ajuda no que puder, mas você sabe. Porque o seu caminho é outro. Não posso aproveitar só um pouquinho. Aí é de você. Mas e a sua missão? Quem é mais importante? Busquem aqueles que desejam os bens do céu. Era isso que Jesus está colocando para aqueles 12, tão diferentes uns dos outros. Haverá mais rigor com os hipócritas do que com os pecadores. Sem dúvida nenhuma. Porque o hipócrita finge ser aquilo que ele não é. O pecador fala: eu sou errado. Sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados. Sim, naquela época foi desse jeito, porque todo mundo sabia. Quando você, de alguma forma, fala de algo que aquele outro vai perder, você não é bem quisto. O poder do amor é muito grande. Pois o Espírito amoroso do Pai que fala em todos nós. É exatamente isso que aconteceu. Todos eles estavam consagrados a falar em nome de Deus Pai, levando a obra do Cristo para refletir. Quanto eu consigo vivenciar o que Jesus ensinou? Lição de casa. Lição de casa. Quanto eu consigo vivenciar do que Jesus ensinou? Ensinou para os 12 e ensinou para tantos durante 2000 anos. Vivenciar, não estudar. Quem são os discípulos de Jesus? Não vem falar que somos nós, não. Tá? Não somos nós. Nós somos todos. Vocês têm consciência disso? Agora eu estou falando uma coisa, eu estou perguntando e é muito sério. Vocês têm consciência disso? Que vocês são discípulos de Jesus? Vocês têm consciência disso? Que não importa o quanto vocês acham que vocês fizeram de errado, o quanto vocês querem esquecer o passado, e não se esqueçam dele, de maneira nenhuma. Respeitem o que vocês são hoje e vocês devem ao passado. Vocês todos têm que ter consciência que são discípulos do Mestre. Não é só aqueles que vocês acham que sabem mais. Antiguidade não é posto, tá, gente? Antiguidade não é posto. Não esqueçam disso jamais. Somos centelhas de Deus, que está em nosso coração. Dê espaço para esse amor, gente. Dê espaço para esse amor. Porque se vocês ouviram tudo isso que vocês refletiram, vocês vão descobrir que o que esses homens fizeram há 2000 anos atrás foi exatamente o que vocês, dia 21 de julho, vão começar a fazer.
Só que lá atrás, eles enfrentaram muitas outras coisas. E junto com vocês enfrentaram o medo, a insegurança, o receio da incapacidade, de ser incapaz. Eles foram iguais a cada um de nós, nos nossos sentimentos. Exatamente isso. Ide e pregai a todo canto e a quem quiser. Simples gota reflete a perfeição de Deus. Até uma simples gota. Eu vou pedir uma coisa para todos, inclusive para as filhas, para as esposas, tá? Que vieram ter visita por causa da festinha. Olhem-se no espelho. Amanhã. Não olha hoje não, olha amanhã. Olhem-se no espelho. De manhã cedo. Todos. Vocês 4 também, olhem-se no espelho. E vejam o que vocês enxergam. Não o que vocês estão só olhando. Vejam o que vocês enxergam. Eu garanto para vocês, se vocês fizerem isso de maneira correta, vocês vão enxergar algo muito, muito especial. Enxerguem, não olhem apenas. Muito obrigada, que a luz e o amor de Jesus permaneça aquecendo o nosso coração. 7 minutos para vocês assistirem o que foi que esses homens, com tanto medo, com tanta insegurança, fizeram. E de que maneira? Prestem atenção nas expressões de cada um. Momento. O som é por conta. Quem assistiu The Chosen sabe que tem uma música e é uma sequência muito bonita. Olha a expressão de cada um deles.
Pode acender a luz. Acabou. Vai rodar. Vai começar de novo. Quem não assistiu, procure assistir. Principalmente as histórias. Obviamente que isso é um filme, The Chosen é uma série maravilhosa. Mas existem algumas coisas incríveis lá. Principalmente nos questionamentos de cada um deles a Jesus. Quando ele colocou essa divisão. E agora eu quero aqui na frente, por favor, a senhora Bárbara Valente, que fez aniversário no dia 4 de maio. O seu Benedito, que fez aniversário no dia 20 de maio. Dona Célia, que fez aniversário dia 10 de maio. Dona Érica, que fez aniversário dia 10 de junho. O senhor Gustavo, que fez aniversário dia 20 de junho. O senhor Hernandes, que fez aniversário dia 21 de maio. Dona Júnia, que fez aniversário no dia dos namorados, dia 12 de junho. E o senhor Pedro, que fez aniversário no dia 31 de maio. Então, você está com o papel aí? Tá. Então a gente vai agora vibrar muito pela vida de cada um deles.